Graças e paz, irmãos. O povo está animado. Estão felizes com o Senhor? Quero destacar aqui a alegria de estar aqui mais uma vez, revendo os amigos, revendo alguns companheiros de ministério que o Senhor me deu. Que Deus abençoe a sua vida. Você veio no lugar certo, você veio ouvir a voz de Deus. Você louvou o Senhor, você ministrou, você foi ministrado. Aliás, você foi ministrado no louvor. Agora vamos para o momento da palavra, amém? Quero agradecer a minha esposa que me acompanha, minha companheira de ministério, de batalha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que veio aqui nessa noite, eu tenho certeza que eu sei disso, não precisa do Espírito Santo me revelar. Você tem um propósito, você tem um chamado que o Senhor deu, que o Senhor colocou nas suas mãos, amém? E diante disso, tudo está dentro de levar a Jesus as pessoas. O que muda é como você vai levar. Alguns aqui vão levar através da música, outros vão levar através da palavra, outros vão levar através do serviço, enfim, de diversas formas e maneiras, mas todos nós fomos chamados para levar Jesus, amém? Amém? Amém. Queria te convidar para você abrir junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo de número 31 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 7, enquanto você vai abrindo aí, quero também destacar aqui a amizade com o Lucas, líder do Impacto Jovem. Obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe sua casa, seu ministério em nome de Jesus, a liderança dessa igreja. Trago um abraço do meu pastor Suelo, ali do Parque das Laranjeiras. Estamos em oração por vocês, saibam disso. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. O tema da mensagem, ela é um tema profético e de verdade o Espírito Santo ministrou esse tema ao meu coração há uns dias atrás. E eu fiz um pedido a Ele, eu falei: Senhor, se essa palavra vem do Senhor, se ela não vem de mim, ela vem do Senhor, que ela seja ministrada em outros lugares. E o Senhor então construiu este momento para estarmos aqui compartilhando essa palavra. O tema é seja aberto. Repita comigo: seja aberto. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Marcos capítulo 7, versículo 31. Está escrito: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Versículo 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós nos deparamos com uma das mais nobres atitudes e comportamentos que um ser humano pode ter, representado pelo nosso mestre Jesus, que é a humildade. Sabemos que a humildade é algo que precisa constantemente ser trabalhado em nossos corações. Algum momento ou outro de nossas vidas, nós nos deparamos com nossas opiniões, com os nossos achismos, e nós somos confrontados diante disso. Aqui o Senhor Jesus, o nosso modelo de humildade, Ele nos ensina muitas coisas. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus através deste texto. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ficar só no texto nessa noite.
e eu tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir. Muito bem, no texto anterior, se você voltar alguns versículos deste texto aqui que nós lemos, nós vamos ver uma situação muito curiosa. Aqui Jesus, enquanto ele está sendo humilde, enquanto ele está agindo com compaixão com o homem, no texto anterior você vai ver Jesus combatendo o oposto, você vai ver Jesus combatendo a arrogância. Na oportunidade, ele saindo de um lugar indo para outro, Jesus, ele percebe que os seus discípulos estavam discutindo entre si quem deles era o maior. Jesus sabe como é, ele vai ensinar à igreja, olha, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Na igreja não é assim que funciona. Não é o desejo de querer ser algo que vai fazer nós sermos algo. O que faz a diferença é o desejo de servir a Jesus, é o desejo de amar o próximo, de servir o próximo. Amém? E então Jesus ele vem ensinar à igreja que a arrogância no meio do povo de Deus não tem chance. E depois desse episódio, então Jesus tem esse ato de humildade. Então nós aprendemos que o que move o povo de Deus é o amor, é a compaixão. Amém? E aqui nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós temos este aprendizado, este ensinamento. E no texto aí, se você voltar ao texto, no versículo 31, está escrito, pelos confins de Decápolis. O que era Decápolis? Se fosse contextualizar, se fosse comparar com os dias atuais, é como se fosse um estado, só que com 10 municípios apenas, Deca de 10. Era uma região ali daquele lugar, que era um composto de 10 cidades, então por isso que chama Decápolis. Uma dessas 10 cidades era Gadara, você já ouviu falar dessa história, né, do endemoniado gadareno, e Jesus estava então caminhando por esse lugar, por esse espaço aqui. Muito bem, neste texto aqui, né, enquanto Jesus estava caminhando, alguns fatos curiosos nos chamam a atenção. Um deles é que este lugar aqui, Jesus ele não era tão popular. Você que já tem muito tempo de caminhada com Cristo, você sabe que a intenção dos judeus naquele tempo era colocar o mestre como o rei deles, só que rei literal. Por quê? Porque naquele tempo Israel estava sob a opressão de Roma. E então, eles, dentro daquela circunstância de opressão, viu Jesus um homem diferenciado, alguém que era usado por Deus, falou, vamos colocar esse homem como rei, ele vai nos livrar de Roma. Só que o propósito do ministério de Jesus não era esse, você sabe disso. Jesus ele veio para ser rei, mas rei de todos nós, não apenas da nação de Israel, literalmente falando. Então, Jesus ele estava driblando essas situações, fugindo dessas situações, porque não era o propósito. E aqui, neste lugar que ele estava, era um lugar que ele não era bem-vindo. Aqui era um lugar que ele não era bem recebido. E aí a palavra vai dizer que eles estavam caminhando neste lugar, e ele encontra alguém que precisava dele. Querido, aqui nós temos o nosso primeiro ensinamento, não importa onde você está, não importa como você está, Jesus vai até você. De repente você está numa situação, cara, que situação que eu estou, como que isso pode ter acontecido, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da situação, da dificuldade, da luta, da perseguição, Jesus vai ao teu encontro, amém? Assim como Jesus está aqui, irmão, Ele está com você lá na sua casa, Ele está com você lá na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, Jesus vai ao teu encontro, creia nessa palavra, amém? Jesus, Ele não está apenas aqui na igreja, nós precisamos parar de achar que eu vou cultuar ao Senhor apenas aqui, o meu culto começa todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu começo a cultuar o Senhor, eu começo a prestar culto ao meu Deus, oferecendo o meu dia de trabalho, oferecendo o meu dia de estudo, o que eu for fazer, vou cuidar da casa, ofereça isso ao Senhor. A palavra fala que façamos tudo para a glória de Deus. A sua semana tem sido para a glória de Deus? Os seus dias têm sido para a glória de Deus? Então aqui nós vemos o Senhor indo ao encontro de um rapaz, e a palavra vai dizer gago, tem tradução que está falando que ele é mudo,
No original, a palavra é até mudo, mas no contexto, nós observamos que pode ser que ele não seja totalmente mudo, seja uma pessoa com extrema dificuldade de se comunicar. Mas o que importa é isso, o que importa é que ele não conseguia falar muito bem. E nós sabemos que a comunicação ela tem um poder incrível. Eu não sei qual é a sua profissão ou qual o sonho de profissão que você deseja ter, mas existem algumas profissões que a comunicação ela é crucial para o sucesso dela. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, tenho até hoje, de trabalhar com comunicação. O Lucas também trabalha através da comunicação, né, na área do marketing, né, Lucas? E sem uma comunicação não tem sentido, nada faz sentido. Nós, por exemplo, se você olhar no seu celular agora, se você pegar o seu celular, não precisa pegar não, viu gente, é só um exemplo. Se vocês pegarem o celular de vocês agora e descer os rios, você já vai encontrar ali logo de cara uma propaganda. Você vai ver ali uma propaganda, uma empresa tentando se comunicar com você. E por onde nós andamos tem propaganda. Se você sair aqui, a hora que terminou o culto, você vai sair aqui, ou por ali, né, depende do lugar que você for sair, você olha para a direita e para a esquerda, daqui a pouco você encontra um outdoor com uma propaganda. Aí você entra no carro, você liga o rádio, uma propaganda. Você chega em casa, liga a TV, uma propaganda. Não, eu não tenho TV. Você abre o YouTube, uma propaganda. Aonde você vai tem propaganda. Tem empresas e pessoas tentando se comunicar o tempo todo. E é interessante que de tantas propagandas, de tantas empresas e pessoas tentando se comunicar, acaba ficando difícil da gente se lembrar ou da gente compreender de tanta mensagem. De repente a gente está rodando, aparece a propaganda, a gente ignora, de tanta propaganda que tem. E o curioso de tudo isso, irmão, é que existe algumas ferramentas hoje que alguns usam para que a mensagem chegue primeiro a você. Temos o irmão Cleverson aqui, né, que trabalha com tráfego pago. Tráfego pago, por exemplo, é uma das ferramentas que nós usamos para impulsionar uma mensagem. Você investe, você paga para que a mensagem chegue forçadamente a você. Sabe quando aparece uma propaganda escrito patrocinado? É isso. Alguém pagou para que você veja primeiro a mensagem dele. Só que eu sou design gráfico. E se eu, por exemplo, não fizer o meu trabalho bem feito, o trabalho do Cleverson, por exemplo, vai ficar perdido. Porque se eu não comunicar a mensagem do meu cliente para o cliente final, vai ficar tudo perdido. Ninguém vai entender. Outro dia eu estava rolando os rios do meu celular e de repente apareceu uma tela azul clara, com umas letrinhas coloridas. Eu falei, parecendo propaganda de locação de brinquedo infantil. Quando eu fui ver, não, era de material de construção. Eu falei, cara, o que tem a ver? Como eu trabalho com isso, então eu vejo todas que aparecem, né, para eu poder observar, para eu ver o que as empresas estão se comunicando. E eu falo, cara, se eu fosse um cliente final, eu nem ia dar moral. Eu ia passar direto, porque eu não tenho criança, então eu não ia ter o interesse de fazer essa alocação. E assim era este rapaz. Ele não conseguia se comunicar. Como muitas propagandas que aparecem para nós, que não fazem o menor sentido às vezes, este amigo aqui, ele não conseguia se comunicar. E quantas vezes, irmãos, nós oramos e parece que Deus não entende. Parece que o Espírito Santo não consegue ouvir, parece que o Espírito Santo não entende o que nós estamos falando. Tem hora que dá uma sensação que Deus não fala português. Tem hora que parece que ele fala hebraico. Qual é o idioma de Deus? Qual é o idioma que Deus fala? Tem hora que nós oramos, tem hora que nós buscamos e o Senhor não entende, e o Senhor não ouve. Será que é assim que acontece? Eu vi um autor dizendo algo sobre este texto, dizendo assim, é o grito que ninguém ouve. Por dentro, há um clamor, há um pedido de socorro, mas é como se quanto mais eu orasse, as coisas só vão de mal a pior. As coisas só vão para baixo, as coisas só ficam mais difíceis. Quantos de nós nos deparamos com situações assim no nosso dia a dia? E esse amigo aqui,
ele estava assim. Ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia falar, ele não conseguia expressar o que estava dentro do coração dele. Ele tentava falar, mas nenhum ser humano conseguia ouvir. Irmão e minha irmã, muita gente pode não entender, de verdade. Às vezes a gente está passando por algo, a gente tenta compartilhar com um amigo, com alguém que a gente ama, e às vezes a pessoa também não vai entender. Mas o que importa é que Jesus entende. O que importa é que Jesus ouve. Esse rapaz aqui, ele não emitiu nenhuma palavra, mas Jesus ouvia o que estava dentro do coração dele. Às vezes, irmãos, nós vamos entrar em momento com Deus, não sai nenhuma palavra, apenas lágrimas, apenas um sentimento, apenas algo que está dentro. Jesus entende o que você está comunicando. Amém? E então o texto finalmente vai chegar nessa parte. Vai estar escrito Efatá. Repita comigo, Efatá. Essa palavra, o evangelista Marcos, ele faz questão de não traduzir, ou melhor, não traduzir, ele faz questão de deixar claro essa palavra no original em aramaico. Esta palavra, embora o evangelho de Marcos tenha sido escrito no hebraico, essa palavra está no aramaico. Agora fica a pergunta, por que Jesus liberou uma palavra sobre aquele rapaz em aramaico? Porque o aramaico era um idioma usado nas ruas, não era todas as pessoas que tinham acesso ao hebraico, então era um idioma diferente, era um outro idioma. Era como se no Brasil tivesse, na nossa nação, tivessem dois idiomas. Se você for lá na África, por exemplo, você vai ver nações com vários idiomas oficiais. É como se fosse nessa situação. Só que aquele povo falava hebraico, e Jesus fala para ele, Efatá. E aqui existe um princípio valioso. Observa que Jesus poderia muito bem ter falado, seja curado e pronto, acabou. Mas Jesus faz questão de falar a palavra em aramaico. Eu fui atrás do significado dessa palavra. No imperativo, olha o que significa Efatá, traduzido para o português. Que seu tudo, em seu dia, seja aberto em todos os níveis. Vou repetir. Que seu tudo, em seu dia, seja aberto em todos os níveis. Amém? Jesus, ele não estava apenas curando uma pessoa. Jesus estava fazendo muito mais que uma cura. Jesus, ao olhar por essa vida que clamava por um pedido de socorro, clamava por uma libertação, o Senhor Jesus então encontra com esse rapaz e libera uma cura sobre ele. E Jesus fala Efatá. Ele usa um idioma diferente. Ele usa uma colocação diferente. Por quê? Porque a transformação que Jesus quer fazer na sua vida não é só para você. Ele usou o aramaico, isso significa que o que ele quer fazer na sua vida é para que outros vejam, para que o seu testemunho seja alcançado em outras pessoas, não só aqui na igreja. Olha só, por que Jesus falou em aramaico? Ele podia muito bem usar o mesmo idioma que todo mundo, mas não. Jesus te cura e a sua cura será testemunho para muita gente, através da sua bênção, através da ação dele na sua vida. Isso vai ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Você já ouviu falar do crentez? Quem já ouviu falar do crentez? É o idioma que os crentes usam. Tem hora que parece que a gente tem um idioma próprio, né? A gente se comunica. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e chamando de irmão, dando graça e paz. Porque a gente se acostuma. A gente acaba se acostumando. Não sei se você já deu graça e paz para uma pessoa que você acabou de ver na rua. Isso acontece de vez em quando. Isso é hábito. Nós pegamos hábito. Mas Jesus, ele não se prende aos nossos padrões. Ele não se prende às nossas manias. E você precisa se expor ao Efatá do Senhor. Porque o Efatá não é apenas uma cura. É o desbloqueio de uma fase para ir para uma fase maior. Até parece palavra de coach, né? Quando você ficar só aqui, parece uma palavra de coach, a palavra para te motivar, para te pôr para cima. Mas não é isso, querido. Todos nós estamos numa fase.
E o Senhor quer que a gente avance de fase. Para quê? Para a honra e glória do reino dele. Amém? Minha esposa está fazendo o CETEBAN. Ela começou esse ano. Quando ela começou a estudar, eu vejo toda a dedicação dela, ela correndo para lá e para cá, fazendo acontecer. E eu me lembrei quando eu fiz. Eu falei, cara, que saudade. Como eu gostava da época que eu estudava. Mas essa fase passou. Hoje é a fase dela, mas a minha fase passou. Isso não significa que eu sou melhor. Não tem nada a ver. Apenas é uma fase diferente. Você hoje, por exemplo, tem pessoas aqui que estão na fase de crescer profissionalmente. Tem pessoas aqui que estão na fase de casamento. Amém? Para isso vocês dão amém, né? Tem pessoas aqui que estão na fase do desenvolvimento no ministério. Cada um aqui tem uma fase. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo, é hora de passar de fase. É hora de ser liberado para você a sua bênção, aquilo que você está pedindo há muito tempo, aquilo que você está orando há muito tempo, é hora de acontecer, mas precisamos nos expor a essa palavra profética, que está registrado há tanto tempo, que o Senhor fez questão de deixar ao nosso acesso. Amém? E eles esperavam que Jesus fizesse como da última vez. Se você voltar no texto aí, você vai encontrar escrito assim, que eles levaram este rapaz para Jesus curar, para que ele impusesse as mãos. Você viu isso? Olha, Jesus, é o seguinte, eu preciso que o Senhor me cura, mas tem que ser desse jeito. Jesus, eu preciso dessa bênção, mas eu não quero ir lá na frente. Tem que ser aqui na cadeira. Entendeu? Às vezes nós queremos colocar o Senhor dentro de um quadrado. E falar, Deus, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Deus, eu até me disponho ao Senhor para que o Senhor me use, mas assim, eu quero ser usado na palavra. Tem que ser desse jeito. Mas, queridos, veja bem, como entender a ação de Jesus na vida de uma pessoa? Com o leproso, o Senhor Jesus, ele faz o quê? Ele abraça. Com o morto, ele dá uma palavra de ordem. Com quem está com medo, ele manda descer do barco. Com quem está paralítico, ele manda levantar e carregar o seu leito. Quem está surdo, ele toca. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Não. Qual é a lição? Jesus, ele não segue os nossos padrões. Jesus, ele não está preso em nossos padrões. Jesus, ao ter um encontro com uma pessoa, ele não está refém dos padrões que nós estabelecemos. Quando nós empedramos demais as coisas, se torna religião. Quando nós formalizamos demais as coisas, queremos colocar tudo dentro de um padrão, querido, isso não vai para frente. Isso não vai para frente. Veja, ele usa a própria saliva. O Senhor, ele usa um método diferente. Um método que para nós não é coerente. Que método estranho é esse? Que método estranho é esse, irmão? Às vezes nós estamos esperando Jesus fazer de uma forma, mas Jesus só está esperando eu ir de encontro ao efatá dele. Ele só está esperando isso, que eu abra o meu coração. O jeito que ele vai fazer é com ele. O jeito que ele vai fazer é do jeito dele. Isso não importa como ele vai fazer. O que importa é que ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém? E como eu estava dizendo, não foi como todos esperavam. Olha que turma legal. Como eu queria ter amigos assim. Eu tenho amigos assim, você tem? Que levam você para Jesus? Se você não tem, eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai ter também. Mas, olha só, essa galera levou o rapaz para Jesus. Você lembra quem te trouxe para Jesus? Você lembra quem te trouxe para Jesus? Essa pessoa é bacana. Eu ouvi alguém dizer que foi o pai. Essa pessoa é legal. Que, olha só, ele te ama. Ele te levou para Jesus. Ele quer o seu bem. Ele te levou para Cristo. Olha que turma bacana. Mas aí o que acontece? Aí Jesus, que bom que tem pessoas que trouxeram ele. Mas é o seguinte, ele pega essa pessoa e afasta dos demais. Sabe por quê? Porque as pessoas que te amam, às vezes, eles atrapalham a ação de Deus na sua vida.
Às vezes Deus te tira do meio das pessoas por essa razão, porque as pessoas que te amam, muitas vezes ela te atrapalha. Por que ela te atrapalha? Porque na boa intenção, no bom coração, ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Só que Jesus não precisa de nossas ajudas. Jesus, ele não é refém das nossas ajudas. Ele nos usa, ele te usa. Em nome de Jesus, amém? Ele te usa, mas é decisão dele, é vontade dele. Jesus não é refém da nossa ajuda. E enquanto todos esperavam que ele fizesse de uma forma, primeira coisa que ele fez foi curar? Não, ele afasta a pessoa para um lugar separado. Sabe isso que você está orando há muito tempo? Essa resposta que você está esperando há muito tempo? Fique preparado. Não estou profetizando deserto na sua vida, mas muitas vezes o Senhor te leva para o deserto, primeiro, para depois atender a sua oração. Às vezes, querido, a gente está esperando que Ele faça no meio de todo mundo, mas às vezes não vai ser assim. Às vezes não vai ser assim. Tem muita gente aqui hoje que não é daqui de Rio Verde, que Deus trouxe para cá. Por que será, hein? Por que será que você está aqui e sua família está em outra cidade? Muitos são assim. Tem gente que é daqui, é verdade. Mas tem muita gente que não é daqui, que Deus trouxe você para cá, para ter um momento com você, para ter um encontro com você, para sozinho trabalhar no seu coração. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Jesus, ele te tira de perto das pessoas, não por maldade, evidentemente, mas porque Ele te ama. Amém? E no processo de quando nós estamos buscando ao Senhor, buscando uma resposta, precisando de uma libertação, precisando de uma cura, costumamos criar um muro. Parece que é um muro à prova de som que ninguém ouve. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no estúdio de rádio. Quem já esteve no estúdio de rádio aqui? Algumas pessoas. Como que é no estúdio de rádio? É uma sala pequena e eles colocam espumas acústicas nas paredes, no teto. Para quê? Para que nenhum som que é emitido lá dentro saia lá fora e nenhum lá de fora saia lá dentro. Né? Não é assim que funciona? Por quê? Para que o som saia limpo, de qualidade. É como se nós estivéssemos, em alguns momentos, dentro de um estúdio, querendo se comunicar com Jesus que está lá fora. A gente fala, a gente grita, a gente clama, mas Ele não escuta. Ele não escuta. A sensação é que como se Ele não estivesse me ouvindo. E Jesus, Ele te trouxe aqui, irmão e minha irmã, para libertar algumas áreas da sua vida, para entregar algumas coisas que você está orando há muito tempo. De repente você está clamando por uma resposta há muitos anos. De repente você está esperando uma bênção do Senhor há muito tempo e nada tem acontecido. Veja bem, o Efatá é um comando de Jesus, é uma palavra profética que Jesus libera sobre a tua vida em todos os níveis. De repente o que você está esperando é uma cura do irmão do seu lado, é uma resposta de uma promoção, do outro irmão é outra coisa. Mas o Efatá é um comando de Jesus para todos os níveis. Amém? Amém? Vocês estão calados? Estamos na casa de Deus, estamos numa igreja renovada, que nós podemos dar glória a Deus bem alto, né, Lucas? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele age diferente em cada um de nós. Se você pegar todos os milagres de Jesus e fizer uma análise, pega todos, você não vai encontrar nenhum que é 100%. Você vai encontrar quase parecido, mas sempre tem uma particularidade um do outro, nenhum idêntico ao outro. Por que é assim? Porque Jesus, Ele faz diferente todos os dias. Ele faz algo novo todos os dias. Quantas pessoas abriu o mar vermelho com um cajado? Quantas pessoas derrubou gigantes? Quantas pessoas, através de uma palavra profética, subiu 7 vezes numa montanha, profetizando que viria chuva? Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, não, mas comigo não vai acontecer desse jeito. Talvez não aconteça mesmo.
Mas o jeito que vai acontecer não importa. O que importa é que a ação de Deus na sua vida, ela vai vir. É isso que importa. Se Ele vai te curar de um jeito ou de outro, o que isso tem a ver? Nós precisamos entender, queridos, que Jesus, Ele age diferente nas nossas vidas. Cada um é uma pessoa diferente. Jesus é um médico que Ele te dá a receita diante do diagnóstico que Ele faz. Quando você vai no médico, quem aqui foi no médico mais de uma vez durante a vida? Todo mundo já foi, não foi? Pelo amor de Deus, se você foi só uma vez, tá, né? Pessoa santa, pura e abençoada desse jeito que não fica doente. Mas, quando você foi lá, com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, com uma dor no pé, o médico receitou a mesma coisa? Você fez os mesmos exames? Não. O que aconteceu? O médico investigou o que você estava sentindo e deu a medicação adequada. Assim Jesus faz. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele cura do jeito certo, do jeito que tem que ser, diante daquilo que você está passando. Mas esse jeito é dele. Amém? E esse desbloqueio, essa liberação profética de Jesus em nossas vidas, começa pela linguagem. Começa pela fala. Se você é músico e está me ouvindo, não ria de mim, tá, gente? Eu vou tentar explicar aqui, eu não sou músico. Mas essas caixas aqui, elas são os retornos, tá? Você vai ver os músicos, alguns deles têm uma espécie de um fone no ouvido. Por que que aquilo lá? Aquilo lá é outro tipo de retorno. Por quê? Porque o músico, ele precisa se ouvir. Se ele não se ouvir, fica ruim, não fica, músicos? Não fica? Vocês se perdem? Tem que ter o retorno, não tem? Pois bem, a palavra vai dizer que esse rapaz aqui, ele não conseguia falar e ele era surdo. Veja bem, como que uma pessoa surda consegue falar? Porque nós falamos porque nós temos um retorno natural no nosso corpo. Então nós nos ouvimos e ouvimos outras pessoas falar. Quem aqui tem criança pequena, tem bebê? Tem alguém aqui que tem bebê? Alguém? Ninguém tem bebê, gente? Vamos ter bebê, gente. Tá, mas vocês têm contato com algum bebê, né? Muito bem. Vamos ter bebê, né? Como que a criança aprende a falar? Ouvindo. Ele ouve o papai, ele ouve a mamãe falando, as pessoas ao redor, e ele vai desenvolvendo a fala. Você desenvolveu a fala, sim. Só que como que aquele rapaz ia desenvolver a fala se ele não tinha retorno natural? Ele não conseguia, ele não tinha referência, ele não tinha como falar. Então ele era preso através da fala, porque ele não desenvolvia a fala. E tem muito crente, tem muita gente que vem na igreja, que espiritualmente falando é como se fosse mudo. Não consegue falar, não consegue expressar o que está dentro de si. Talvez por algum trauma, às vezes algum trauma que aconteceu lá na infância. Às vezes uma situação difícil que aconteceu lá na infância, que toda vez que você se lembra, você chora, você tenta esquecer disso, você tenta fugir disso, sabe? Ou de repente um trauma, eu não estou querendo te emocionar, mas eu estou tentando te lembrar, irmão, que todos nós, em algum momento da vida, passamos por situações que nos aprisionam. Minha intenção aqui não é ser emotivo, mas é lembrarmos, irmãos, que existe um Deus que está liberando uma palavra profética sobre as nossas vidas, liberando uma palavra que vai nos libertar dessas prisões. Traumas nada mais é do que uma prisão no meu emocional, mas eu creio que Jesus, Ele libera o efatá em cima disso hoje, em nome de Jesus, irmão. Irmão, a gente precisa entender que quando nós vemos na igreja, quando nós viemos na casa de Deus, nós viemos para ouvi-lo, ouvir Ele falar, ver Ele agir em nossas vidas, e Ele está aqui, irmãos, e a gente precisa se dispor a isso. Não é só mais um culto. Tem pessoas que antes de vir para cá, falou isso no seu íntimo, é mais um culto.
É mais um culto, mas não é mais um culto. Para esses discípulos que estavam com Jesus, o que eles poderiam ter falado? É mais uma cura. Jesus curando mais uma vez. Mas para esse rapaz aqui, não. Para esse rapaz aqui foi diferente. Para esse rapaz aqui foi diferente. E o texto vai dizer que ele começa a falar perfeitamente. Tem tradução que está escrito que ele fala fluentemente. Quem aqui fala mais de um idioma, além do português, claro? Não, línguas estranhas, não conta não. Quando você começou a falar outro idioma, você aprendeu assim? Do dia para a noite? Mal português a gente sabe falar, né, Lucas? Quem dirá outra língua, né? Como que aconteceu o processo? Foi gradativamente, foi de uma semana para outra, aprendendo, desenvolvendo, de repente, você já começa a falar algumas coisas, consegue entender outras, né? Assim funciona aprender outro idioma. Mas a Bíblia fala que ele fala perfeitamente. Mas como um homem fala perfeitamente, fluentemente, se ele não tinha referência de palavras? E eu vou dizer mais, eu vou mais a fundo. Como ele poderia ser curado se ele não podia ouvir a palavra de Jesus para crer nela? Como ele poderia crer no Mestre liberando uma palavra de cura na vida dele se ele não tinha como ouvir? Como ele ia crer nisso? Aqui, Jesus comunicou na linguagem que ele entendia, através do toque. Através do toque, o Senhor Jesus se comunicou com aquele rapaz. E então ele fala perfeitamente. Porque a ação de Deus nas nossas vidas vai muito além, irmão, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. Às vezes, irmãos, a gente está esperando uma resposta, mas Deus tem algo muito maior para colocar nas suas mãos. Às vezes a gente está esperando uma cura, uma libertação, mas Ele tem algo muito maior para colocar na sua mão. Amém? Nós passamos a compreender algo maior. A gente passa a compreender algo melhor. Irmãos, e no final do texto, Jesus então ele vai falar para esse rapaz: olha, não conta para ninguém. Agora raciocinem comigo. Veja bem, o rapaz ele não falava, correto? Aí ele é curado, ele passa a falar, como diz o ditado, né? Mais que o homem da cobra, né? Aí Jesus chega nele e fala assim: não fala. Jesus, aí não dá, ué. Acabou de me fazer falar, eu não posso falar? Que negócio é esse? Existe um princípio através desta palavra do Mestre. O que o Senhor Jesus estava falando é: calma, pense antes de falar, não saia falando por aí qualquer coisa. Sabe por quê? Porque na emoção a gente sai falando um monte de bobagem. Muitos de nós entram em prisões espirituais por causa da nossa fala, porque nós liberamos palavras que não deveríamos liberar. Muitos jovens estão aprisionados por palavras malditas pelos antepassados, pelos pais, pelos avós. De maldade? Muitas vezes não, irmão. Precisamos entender que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele faz a transformação, Ele inicia um processo de libertação em nossas vidas, e nós precisamos ter calma. Entender que o processo vai acontecer naturalmente, a gente não precisa agir com afobação. E aqui, o Senhor Jesus ele fala: calma, não saia aí falando à torta direita. Vai devagar, vai devagar. E Deus ele está aqui, nessa noite, querendo desbloquear algumas pessoas. Tem muitas pessoas que estão bloqueadas na fala, que estão bloqueadas no seu ministério. Você sabe que Deus quer te usar, mas quando você fala assim, vamos lá, você lembra: não, mas eu faço aquilo. E irmãos, Jesus te libera do pecado. Jesus ele te libera do pecado. Pecados todos nós cometemos, a palavra nos diz isso. Irmão, não tem ninguém que não peca. Qual é a nossa diferença? É que nós temos um Jesus que é o nosso advogado diante disso.
Nós temos um mestre que ele não passa a mão na nossa cabeça por causa do pecado. É verdade, o pecado tem consequência, mas ele estende as mãos todos os dias para nos dar uma nova chance. Amém? A pessoa que pregou o evangelho para você pela primeira vez, imagina se essa pessoa, pecador como é, se Jesus falasse, ó, só vai pregar para o irmão X, aquele que não peca, você nunca teria acesso ao evangelho. Você tem acesso ao evangelho hoje porque um pecador pregou para você. Porque alguém que erra tanto quanto você, pregou para você lá atrás. Às vezes a gente se esquece disso. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer te levantar, Ele quer te tornar um influenciador, mas não da rede social, mas um influenciador do reino. Ele quer te transformar numa pessoa que por onde você andar, por onde você caminhar, você vai levar uma luz diferente, uma luz que brilha mais forte que as outras, querido. Isso, irmão, é muito bonito, é muito lindo, e a gente tem que despertar para essa palavra, porque Deus não levantou o Impacto Jovem apenas para ser um encontro de todo sábado, não. Deus levantou este ministério para levantar jovens que se dispõem na presença dEle, se coloca diante do Efatá e sai aí fora levando o Evangelho. Ah, mas eu não sei pregar, querido, quem disse que é sobre pregar? Pregar é uma das formas. Às vezes com o seu comportamento, com a sua atitude, você está pregando o mestre. Às vezes, irmão, com uma pequena atitude, a pessoa vê Jesus na sua vida, e ela te questiona o que tem de diferente. A gente precisa, como eu falei, quebrar os padrões. Não é só cantando e pregando que eu exerço o meu chamado, irmão. A gente tem que parar de acreditar nisso. Tem muitas pessoas aqui nessa igreja que exercem o seu chamado, fazendo acontecer, ajudando o Lucas a fazer acontecer este culto que você nem conhece. Tem muitos irmãos que trabalham para que este culto possa acontecer, que às vezes a gente não sabe nem o nome, mas ele está exercendo o chamado dele. Significa que ele é melhor ou pior? Não, não tem nada a ver com isso. Cada um faz uma parte no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Ninguém é melhor do que ninguém, é só função diferente. Amém? E Jesus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma causa para a sua vida. E depende de você se levantar e se dispor a Ele. Porque o Efatá está liberado para a sua vida. A palavra profética na sua vida está liberada. A palavra que libera a cura na sua vida está liberada. A palavra que propõe libertação para a sua vida destes traumas, ela está liberada. Agora depende de você se dispor a isso. Tem pessoas que estão aprisionadas num relacionamento e tem medo de se livrar dele por carência. Tem pessoas que estão presas a um emprego e têm medo de se libertar disso por causa do salário. Irmãos, Jesus é muito maior que um namoro. Jesus é muito maior que um emprego. Irmãos, eu posso te falar, Jesus é muito maior do que isso. Se concentra nele. Veja bem, Jesus tirou esse rapaz da multidão. Observa, a partir de agora, está só você e ele. Está só você e ele. A primeira coisa que ele vai te fazer é tocar em você. E o que estava preso será liberado. O que estava amarrado vai ser desamarrado. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? É para você, irmão. Deus, Ele te trouxe aqui para fazer algo diferente. Não sou eu estava orando o tempo todo ali na cadeira, Senhor, não sou eu, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz, poderia ser eu, Deus podia levantar qualquer um aqui para vir dizer isso para você. Responda essa pergunta para você, por que você está aqui hoje? Não precisa abrir a boca, responda no seu coração, por que você veio aqui hoje? Deixa eu sugerir algumas respostas para encontrar os amigos. Para ver o irmão Alan cantar? Não, porque é massa ouvir ele cantar, eu gosto, é bom. Por que você veio? Jesus veio para liberar algo na sua vida. E você veio para quê?
para receber? Amém? Muito bem, já estou caminhando para o final. Irmãos, Deus, Ele quer trabalhar algo, como eu disse a você, algo especial em nossas vidas. E tudo começa pela intimidade. O significado de Jesus afastar este rapaz da multidão, além dos que eu te falei, é porque Jesus, ele trata cada um de nós na intimidade. Eu sei que Deus está tocando no seu coração aí neste momento, falando: eu quero ter um momento de intimidade com você. Eu quero que você pare de ouvir estes barulhos que você está ouvindo, porque o mundo, ele não fala, ele emite sons, barulho, uma confusão danada. O inimigo, ele não fala, ele emite barulho. Jesus fala, Jesus se comunica, amém? A comunicação, como funciona? Quando eu falo e você entende, não é assim? Assim é com Jesus. Assim é com Jesus. Quando o mundo fala, a gente fica mais perdido ainda, mais confuso, piora a situação. Mas quando Jesus fala, é claro, é nítido, não tem dúvida. E é isso que Ele está fazendo aqui. Ele está colocando a voz dEle no seu coração acima das demais. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quanto mais, já foi numa cachoeira? Quanto mais perto você chega da cachoeira, mais você ouve o barulho das águas caindo nas pedras e menos você ouve os sons externos. Assim é com Deus. Quanto mais você se aproxima dEle, mais perfeitamente você entende Ele e menos você ouve o que está lá fora. Jesus, Ele quer ter um momento de intimidade com você. O que está te prendendo? O que está te prendendo? Tem algo que está apertando o teu coração? Tem uma resposta que você está esperando há muito tempo? O que você está buscando ao Senhor? A gente brinca muito, né, entre os jovens em relação a casamento, mas falando sério, Deus, Ele tem uma família para você. Deus tem uma família para você, mas para que você quer uma família? Deus tem uma família para você, mas para que você quer? Para que você quer? Eu me lembrei disso, antes de eu subir no altar, minha esposa estava profetizando na minha vida. Quem aqui é casado, eu não conta, mas quem é solteiro, eu não conto porque já foi, né, irmão? Quem é solteiro, não espere menos que isso. Uma pessoa que profetiza na sua vida, uma pessoa que declara palavras de vitória na sua vida. Não é uma pessoa apenas que te motiva, mas uma pessoa que declara Jesus na sua vida. Sabe? O que está te prendendo? É a carência? O mal de muitos jovens é a carência. É a necessidade extrema de ter uma ausência suprida, ou do afeto do sexo oposto, ou de outras coisas. O Senhor me trouxe aqui, irmãos, através da minha vida, liberar essa palavra profética na sua vida. Eu não sei você, mas eu creio nessa palavra. Eu falei: Senhor, faça então em mim, faça na minha vida, como o Senhor quer fazer lá no Impacto Jovem. Porque eu sei que o Senhor, Ele está preparando muitas bênçãos nas suas mãos, muitas situações, uma nova fase. Mas é necessário eu me dispor a esse efatá que Ele está liberando na minha vida. Eu queria te convidar para você ficar de pé, para que juntos possamos orar, nos dispor diante dessa palavra. Eu vou te dar 30 segundos para ir toda a igreja em silêncio, meditar, por favor, meditar no que você está esperando a resposta. Obrigado, a resposta de Deus. Pensa aí, feche os teus olhos, baixa a tua cabeça, esqueça quem está do seu lado por um instante, a não ser os obreiros que estão aí trabalhando, né? Feche os teus olhos e pensa, o que está me prendendo? Qual é a resposta que eu estou esperando do Mestre? Irmão, fique atento, Jesus está aqui, e Ele está ouvindo o que você está respondendo aí no seu coração. Lembra da história antes desse texto aqui? Jesus não precisava ouvir eles audivelmente, sabia que eles estavam agindo com arrogância. Jesus, Ele está te ouvindo neste momento.
E Ele está querendo saber o que está no seu coração. Porque existe uma palavra profética liberada para você nessa noite. Eu vou começar a orar e eu gostaria de convidar você para, junto comigo, receber essa palavra. Amém? Pela fé, queridos, eu creio que vai haver testemunhos aqui. Pela fé eu creio que o Senhor vai te levantar através da resposta que você está esperando, vai haver testemunho. Pela fé eu creio que Deus ele vai agir na sua vida e isso vai ser um marco na sua vida. E isso vai ser um canal para você ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que antes não davam crédito para o que você falava. Sabe aquela pessoa que você convida para vir para o culto, ela nem te responde, só fica azulzinho lá no WhatsApp? Tem muita gente que é assim. Quando elas precisam, elas vêm. Mas quando está tudo bem, elas somem. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que a sua voz vai alcançar essas pessoas. De repente você está aí pensando nos seus pais. De repente você está pensando aí nos seus irmãos, literalmente falando, seus irmãos de sangue. De repente você está pensando em algum amigo. De repente você está pensando em outras coisas. Mas eu queria fazer uma oração com você, uma oração profética, enquanto os irmãos aqui vão ministrar. Eu queria que você orasse também. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos, meu Pai, aqui na Tua casa. Nós estamos, meu Deus, diante do Senhor. Meu Deus, eu consigo ver, meu Pai, pelos olhos da fé, que o Senhor nos separou, meu Deus, nesta noite, para o Senhor ter um tratamento especial, específico com cada um de nós. O Senhor sabe, meu Deus, o que está dentro de nós. O Senhor sabe, meu Deus, o que nos faz chorar. O Senhor não sabe, meu Deus, qual é a causa que eu estou buscando, meu Deus, há tanto tempo. O Senhor sabe, meu Deus, o quanto eu preciso do Senhor, da Tua resposta. Obrigado, Deus, por liberar essa palavra profética nessa noite. O Senhor está aqui e queremos agradecer, Pai, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui, meu Deus, e nos dispor diante desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que estão aprisionadas no pecado, mas isso não os torna pior do que ninguém, porque um dia antes nós também estivemos aprisionados no pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética, que o pecado não vai mais prender, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a igreja de olho fechado, toda a igreja se concentra. Eu queria convidar você que recebeu essa palavra e tem algo que te prende, e tem algo que está te amarrando, e tem algo que está te sufocando, você clama, você grita e ninguém te escuta. Eu queria te convidar para você vir aqui à frente, toda a igreja de olhos fechados, porque o objetivo aqui não é constranger ninguém. Eu queria te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou esperar o primeiro irmão ir lá para depois eu ir. Querido, não se preocupe, aqui não tem ninguém melhor do que você, mas também não tem ninguém pior do que você. Se você recebeu essa palavra e você entende que tem algo que precisa ser liberado, o Efatá de Jesus está aqui neste lugar, Ele está aqui nessa noite. Creia nisso, querido. Não deixe que a timidez te prenda, não deixe que a vergonha te prenda e você perca a oportunidade de receber esta palavra que vem do Mestre. Ele está aqui, Ele quer liberar isso na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu queria te convidar para você orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão de todos nós, Pai. Nós nos colocamos diante da Tua palavra neste momento. Meu Deus, nós nos entregamos diante do Senhor neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a minha vida seja para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fica à vontade. Senhor, em nome de Jesus, fica à vontade. Faça do Teu jeito. Meu Deus, eu abro a guarda. Meu Deus, eu confesso, eu cansei de ter
tentar do meu jeito, eu cansei de tentar da minha forma, eu reconheço, eu admito, eu confesso, do teu jeito é melhor. Em nome de Jesus. Queria que os irmãos aqui do louvor começassem a ministrar também, a cantar também. E eu sei que tem pessoas, tem mais pessoas que estão tímidas aí no seu banco. Irmão, quero te dizer algo. Um dia eu estive no seu lugar e eu vim aqui à frente e falei: Jesus, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso do Teu favor sobre a minha vida, Pai. Eu não aguento mais este pecado que me sufoca, essa pornografia que não vai embora, essa pessoa que comete essas coisas contra a minha vida e eu não sei me defender. Chega, Efatá, seja liberto em nome de Jesus. Que você possa ver, que você possa ouvir, que você possa falar a partir de agora as palavras. E a primeira voz que você vai ouvir, como aquele homem ouviu, foi a voz do Mestre, foi a voz do Senhor Jesus. Eu quero profetizar na tua vida que a primeira voz que você vai ouvir agora é a voz de Jesus sussurrando em teus ouvidos, sussurrando no teu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa prisão vai cair, essas cadeias vão se abrir em nome de Jesus. Essa resposta vai chegar, essa resposta vai chegar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, faça do teu jeito, Pai. Como o Senhor fez em João 9, o Senhor mandou aquele cego de nascença se lavar no tanque de Siloé. Todos eles se lavavam naquele tanque, e o Senhor mandou ele se lavar naquele lugar de novo. O que isso significa? Que no mesmo lugar que você se lava todos os dias, Jesus te dá uma palavra de ordem, que se hoje será diferente, hoje será um banho com a minha palavra de ordem. Quando Jesus falou, não é como alguém que promete, não é como um homem que promete. Quando Jesus libera a palavra profética na tua vida, já está acontecendo, porque Ele está à frente do tempo, Ele tem o tempo em suas mãos, Ele não é refém dos nossos achismos, do nosso jeito. Senhor, em nome de Jesus, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Obrigado pelo Teu amor sobre nós nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, aqui não tem apenas vidas, tem pessoas que serão usadas pelo Senhor para levar a Tua presença a mais lugares. Meu Deus, desbloqueia a nossa linguagem, que as nossas palavras a partir de agora sejam palavras de bênção, de vitórias, palavras proféticas, e que Deus, em nome de Jesus, seja cancelado toda palavra de maldição sobre nossas vidas. Toda palavra de maldição seja cancelada em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que ainda tem pessoas que não se dispuseram neste momento, mas Deus, neste rapaz, esse rapaz em si, ele foi levado e o Senhor liberou a palavra sobre essas pessoas, sobre essa pessoa. Libera a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Eu queria fazer aqui mais uma vez esse convite. Se você teve esse encontro com essa palavra, se você entendeu que é a palavra do Mestre para a sua vida, procure a liderança do Impacto Jovem. Pode se assentar, querido. Procure a liderança do Impacto Jovem, tá? Procure os obreiros, o irmão Lucas, o irmão Erasmo. Tem os outros irmãos aí que compõem a equipe, tá bom? Não perca essa oportunidade. Jesus, ele está te liberando uma palavra de libertação. Muitas pessoas estão aprisionadas, muitas pessoas estão presas no pecado. Eu me converti com 19 anos durante a faculdade. Eu entrei na faculdade com uma cabeça e saí da faculdade com outra. Eu tive muitos amigos no início da faculdade e quando eu saí eu tive totalmente diferente. Tem pessoas aqui que estão orando por uma faculdade, por exemplo. Você, em nome de Jesus, pode ser bênçãos neste lugar, nesta faculdade que você está orando. De repente o que falta é isso. Não é Deus me dê essa faculdade, mas Deus me usa lá. Já declara a palavra profética. De repente você está orando por um casamento há muito tempo. Deus, que o meu casamento seja exemplo para as pessoas. Que o meu casamento seja instrumento do Senhor para as pessoas. Qual é a sua causa? Muda a forma de apresentar para o Senhor. Ao invés de você pedir, coloca à disposição de Deus o teu sonho. Amém? Fique com essa palavra. Eu agradeço